nesse evento. E acho que o desafio, e eu acho que a plateia agora, depois do almoço, revela o quão importante é a comida e é comer para a gente, né? O fato de as pessoas ainda estarem voltando do almoço dá um sinal para a gente que comer é importante e a gente está dando valor a isso em relação ao tempo também. Então, é muito difícil organizar uma fala sobre o comer, sobre a comida, sobre a vida e essas relações de uma forma linear, né, numa apresentação, mas vou tentar fazer um esforço de também ser o mais didático possível para a gente organizar as ideias, mas principalmente para a gente transformar essas ideias todas em ação e em transformação, né? E eu queria começar falando um pouco de como que a gente chegou nesse ponto de discutir a alimentação e discutir os problemas relacionados à alimentação como um problema que não é só da nutrição, que não é só de outras ciências, de outras disciplinas, não é só da saúde, é um problema que, de fato, ganha toda a sociedade e vários atores da sociedade começam a discutir essa questão da alimentação como um problema e também a pensar as possíveis soluções, né? Se a gente for olhar para outros problemas e outras situações que, por muito tempo, não eram reconhecidas como um problema pela sociedade, né, você pegar o exemplo do direito das crianças e dos animais. A gente teve o primeiro julgamento, em 1822, o primeiro julgamento sobre a agressão de uma pessoa a um animal, né? Foi a primeira vez na história em que a sociedade começou a questionar que as pessoas não poderiam agredir um animal. E até então, não era reconhecido como um problema você fazer isso, não era uma ofensa social você agredir um animal. De fato, em 1824 foi criada a primeira sociedade real no Reino Unido de prevenção de crueldades contra os animais. Mas a gente só reconheceu a crueldade contra crianças e a gente formalizou isso. A primeira sociedade de prevenção de crueldade contra as crianças ela foi formada em 1874. A primeira forma legal de proteção das crianças aparece só em 1874. Ou seja, a gente passou vários anos da nossa sociedade simplesmente ignorando que a violência às crianças e a crueldade contra as crianças era um problema, né? Até então era visto como uma coisa natural. Se a gente pensar também em outros problemas, como os problemas ambientais, aquecimento global, até a década de 1990 a gente não reconhecia isso como um problema. O Greenpeace era um grupo de lunáticos que, enfim, entravam nos seus barcos lá e a gente não entendia muito bem o que eles estavam denunciando, que problema era esse que eles estavam apontando, mas eles já apontavam esse problema e a sociedade ainda não estava reconhecendo, e os ecologistas e os estudiosos dizem que só na década de 90 que a gente começa a reconhecer que isso é um problema. Na década de 60 e 90, os entomologistas estudavam a vida dos insetos, principalmente nos Estados Unidos, nas conferências, eles já denunciavam as mortes dos insetos que eram essenciais para a agricultura, né, como as abelhas, mas eles eram ignorados, ninguém acreditava e ninguém ouvia eles dizer que os agrotóxicos, de alguma forma, iam causar um problema na agricultura dos Estados Unidos, e a gente vai falar um pouco mais para frente o que está acontecendo com as abelhas em relação a isso. Então, também foi um problema ignorado, que hoje em dia a gente reconhece o agrotóxico é um problema, mas começa e leva tempo para a sociedade reconhecer um problema como um problema de todos, não como um problema de um setor, só da saúde, só da nutrição, ou de um outro setor, como o meio ambiente. Então, no caso do meio ambiente, por exemplo, desde 1940, desde essa década de 1900, esse início, mesmo antes, na década de 1920, você já via que existia um aumento das temperaturas globais. Então, havia o fenômeno do aquecimento global, já estava aí há muito tempo, mas a gente só reconheceu nos anos 90. A gente levou, mais ou menos, a gente teve que esperar quase 90 anos para a gente se ligar que isso estava acontecendo e começar a tomar alguma solução. Não sei se vocês ouviram falar na hipótese de Fischer, que nos anos de 1950 ele tinha postulado essa hipótese de que o hábito de fumar é um hábito hereditário, e ele provava cientificamente com estudos, vários testes, inclusive das estatísticas que são utilizados hoje, foram desenvolvidos por ele,
e ele provava que o hábito de fumar era simplesmente influenciado pela hereditariedade, né? Não era. Então, como esse desenvolvimento de uma ideia, dessa percepção, e como que isso cresce como um reconhecimento para a sociedade. E muitas vezes a gente usa o conhecimento científico como o único conhecimento, ou a única base para a gente tomar decisão, para a gente reconhecer um problema e para a gente pensar soluções para esse problema, né? Mas é importante a gente considerar que a gente tem muitas outras bases para a gente construir políticas que são necessárias a gente considerar, e muitas delas estão muito além do que a gente e que o conhecimento científico pode apresentar. Às vezes, o conhecimento tradicional e popular às vezes está numa direção e num horizonte muito além do que o conhecimento científico já conseguiu alcançar. Então, a gente precisa considerar esses conhecimentos e os direitos que a gente tem garantidos como um horizonte importante para a gente pensar as políticas, e não só o conhecimento científico como uma parte dessa matriz de bases, né? Então, para a gente organizar um pouco a discussão da comida, do comer e da vida, eu pensei em olhar esses dois grandes sistemas alimentares em disputas. Obviamente que isso não é tão claramente dividido assim, mas o que a gente vê hoje na América Latina e no Caribe, basicamente, e principalmente na América Latina, a gente tem mais ou menos 2/3 da alimentação das populações baseadas nesse sistema, um sistema que tem como base alimentos e comida de verdade, produzido por pessoas de verdade, preparados por pessoas, por seres humanos, né, e não por máquinas. E a gente tem 1/3 ou menos, dependendo do país. Por exemplo, no Peru a gente vai ter 10% a 20%, ou menos de 20%, em outros países 20%, em outros 30%, mas não mais que 30% dos nossos sistemas alimentares dominados de alguma forma por esse sistema, que é um sistema que a gente vai ver mais à frente, bem concentrado em pequenas empresas e focado no consumo de não alimentos. Então, para a gente pensar que tipo de estratégia, que tipo de ações podem favorecer a comida de uma forma que isso seja amplo e possa atender não só a comida do ponto de vista do que a gente encontra no nosso prato, até o processo de produção e todo o sistema que desencadeia a produção e a chegada dessa comida na nossa frente, né? É importante a gente pensar que pensar a redefinição, essa definição de comida e de alimentos, que eu acho que foi um dos elementos chaves da indústria para que toda essa confusão, que eu acho que foi, em muitos casos, bem demonstrada aqui nas falas que me antecederam, né, essa confusão que se gera em relação ao que é comida, o que é alimento, parte disso é sucesso de uma estratégia da indústria para reverter esse reconhecimento e pensar que tudo é comida, né? Mas para a gente conseguir chegar no que realmente é comida, tem uma série de elementos que a gente precisa considerar. E um deles é ter claro o que não é comida, o que não é alimento, né? E para outros países, por exemplo, o conceito de comida não é tão claro, né? Se você falar em países de fala hispânica, por exemplo, o significado de comida não é tão direto como, pelo menos eu acho que no Brasil é muito claro isso. Se alguém perguntar para você, onde é que eu tenho algum lugar para comer aqui? Você fala assim, tem um lugar ali que faz hambúrguer, tem um lugar ali que vende uns lanches. Aí você fala, não, mas eu quero comer comida, né? E a pessoa que está respondendo essa pergunta, ela entende. Tá, não, comida, então você tem que ir ali, porque então, as pessoas reconhecem esse conceito muito bem. Em outros países não é tão claro esse conceito, e é ainda mais fácil da indústria desconstruir essa informação e confundir alimentos e comida com esses produtos, né? E tem várias definições. A gente vai falar muito de produtos ultraprocessados, que é o termo que a gente usa para definir bem esses produtos, mas tem uma definição que eu ouvi na Argentina, que eu gosto muito de usar, que é objetos comestíveis não identificáveis, né? Esses são produtos comestíveis. Esse produto eu vi há pouco tempo, fiquei muito impressionado, porque realmente, se você olha de longe, assim, parece que eu achei que era uma bolsa com bastões de vegetais, como esses de cenoura.
E se você for olhar os ingredientes, não tem cenoura, não tem nenhum vegetal ali dentro. É farinha de batata com sabores, né? Mas é essa tentativa de imitar os alimentos e de tentar trazer a aura dos alimentos para produtos que não são alimentos. Esse produto também eu acho que é um dos mais absurdos que eu conheço, se dizer que ele é cheio de imagens de frutas, tem nome de fruta, diz que vem de frutas, mas não contém nenhuma fruta. Então, é usar os alimentos e usar a comida para confundir o que é a comida de verdade, né? Então, isso é a primeira coisa, a primeira ação que a gente precisa estar pensando e promovendo é a que reprime e elimina esse tipo de possibilidade, né? Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Eu vou fazer uma muito breve, eu imagino que todos vocês tenham muita clareza do que é ultraprocessado, mas se ainda tiver alguma dúvida, eu vou fazer uma muito rápida aqui, separação dos grupos. Então, a gente tem uma banana, né? Uma banana minimamente processada, eu só cortei essa banana. E eu tenho uma banana com açúcar, então tem uma bananada que é simplesmente banana e açúcar, não encontro mais nada nos ingredientes. E eu tenho um produto que no nome tem banana, tem um macaco, parece uma banana sendo descascada, mas se você for procurar na lista de ingredientes, não tem nenhuma banana, né? Então, outra vez, um produto tentando imitar, e é um pouco esse objetivo, né? O quanto que a gente precisa, para a gente poder comer comida, a gente precisa limitar a pressão desses produtos também, a gente vai ver mais para frente, né? A mesma coisa aqui, a gente pensar in natura, um minimamente processado, uma preparação culinária. Depois, o que teoricamente seria uma preparação culinária transformado num produto ultraprocessado, né? Um produto que, obviamente, uma preparação que você usa 1, 2, 3 ingredientes para fazer, óleo, sal, algumas ervas, né, alho, a batata, e você transforma isso num produto que tem 19 ingredientes, e você vai para o YouTube para explicar por que tem que ter 19 ingredientes esse produto, né? Então, de fato, para tentar confundir e gerar essa imitação e essa tentativa de imitar e confundir os alimentos e a comida. Então, produtos que, de fato, não favorecem a comida, né? E aí eu vou passar uma série de slides agora um pouco rápidos que refletem um pouco o que acontece com a dieta, não só no Brasil, mas em qualquer outro país do mundo, quando as pessoas comem mais ultraprocessado. Isso não é um efeito só exclusivo do Brasil. Em qualquer população do mundo, as populações consomem mais ou menos ultraprocessado, você pode separar elas em populações que consomem mais ou menos ultraprocessado, e você vai olhar como é que fica o perfil da alimentação dessas populações. E, por enquanto, a gente vai olhar só o perfil nutricional, e depois a gente vai olhar para o perfil não nutricional, que eu vou explicar também mais à frente. Mas isso para o Brasil, então, as populações que comem mais ultraprocessados comem mais calorias, têm uma densidade energética maior, a dieta delas, comem mais açúcar, mais gorduras, e comem menos fibras, menos vitaminas e menos minerais. Isso aqui nos Estados Unidos, quanto maior a disponibilidade de ultraprocessados na dieta, maior a quantidade de açúcar adicionado na alimentação. No Chile, quanto mais ultraprocessados as populações comem, mais açúcar também na dieta delas. Na Suécia, vocês podem ver que o total de calorias consumido na população aumentou. Mas se você for olhar os grupos de alimentos separando, o grupo de, por exemplo, ingredientes culinários não aumentou, não mudou. O grupo de produtos processados não aumentou. O grupo de alimentos não processados ou minimamente processados não aumentou, até caiu. E o que, de fato, incrementou foram os produtos ultraprocessados, elevando essa disponibilidade de calorias, esse excesso de calorias consumido nesse país também. Na Nova Zelândia, eles usaram um score. Quanto maior esse score, ele vai de menos 5 a 40. Quanto maior esse score, pior a alimentação. Então, eu comparo populações que comem mais produtos minimamente processados com populações que consomem mais ultraprocessados, e eu saio de 3 para 11 nesse score. Eu pioro a alimentação na Nova Zelândia também. Mesmo na França, quando você compara as populações que comem menos ultraprocessados com mais ultraprocessados, você também aumenta o consumo de açúcar livre, por exemplo. Igual na Colômbia,
para citar alguns exemplos, né? Se você consome mais ultraprocessados, você também consome mais açúcar e você consome menos fibra na alimentação, por exemplo, se você consome mais ultraprocessado. Na Argentina, um pouco mais visual a análise que eles fizeram. Se vocês olharem aqui, repara primeiro aqui no leite. Vocês veem 4 garrafas de leite, né, in natura, e vocês veem o leite diminuir e o iogurte saborizado com açúcar e sabores aumentando, né? Então, vou voltar aqui ao iogurte. Ele dobra, então a gente deixa de consumir alimentos in natura e passa a consumir alimentos ultraprocessados. A mesma coisa a quantidade de frutas, como diminui. A mesma coisa a quantidade de ingredientes culinários. Então, a gente vê redução do consumo de açúcar, né? Por exemplo, aqui, ó, você vê aqui açúcar e depois açúcar reduzindo em 2012, 2013. Mas esse açúcar, por que ele está reduzindo? Não é um indicador bom isso. Significa que as pessoas não estão cozinhando mais e você vai ver bebidas açucaradas aumentando, né? Então, você vê as pessoas controlam menos a quantidade de açúcar que elas usam e consomem mais bebidas açucaradas controladas pela indústria de bebidas açucaradas e assim outros exemplos, né? Então, para a gente, o outro elemento que é importante para a gente pensar como é que a gente favorece a comida é que a gente precisa pensar também de onde e como que a gente vai obter os ingredientes dessa comida, né, e que identifica os nossos países, né? Então, isso são exemplos de pratos que identificam muitas das culturas. Isso aqui é uma bandeja paisa em homenagem ao nosso amigo Juan, um ajiaco também, bogotano. E esses alimentos, mas a gente pensar como esses ingredientes, como essa banana, como esse milho vieram parar aqui, da onde que a gente obteve eles, é importante a gente considerar, mas obviamente que as pessoas no dia a dia elas não vão pensar em toda essa cadeia, né? E é importante a gente pensar que políticas que a gente pode promover para que essa cadeia possa favorecer que a banana e que o milho que estejam numa preparação que vai favorecer a comida, de fato, possa estar aí por muito tempo, né? E a nossa preocupação é que, daqui a um tempo, a gente pode ser que esse milho ou essa banana não estejam mais disponíveis aí para a população. Então, uma das coisas que é fundamental para a gente favorecer a comida é pensar que a gente vai precisar de cozinhas e mais cozinhas. Eu fiquei procurando estatísticas sobre o número de cozinhas por habitantes, não existe essa estatística. Pensei em várias formas de medir quão importante e o quanto que a gente acompanha a evolução da cozinha na nossa vida, né, e na sociedade. A gente tem alguns arquitetos que estudam a presença da cozinha no lar, em outros ambientes, e algumas propostas, inclusive, de eliminar cozinhas, né? Existem arquitetos que promovem por dois motivos. Alguns porque, de fato, dizem não, essa é a linha, então não adianta promover, e outros, por outro lado, promovendo uma cozinha que fosse mais de comunhão e compartilhada. Então, você pensar espaços onde a cozinha é um espaço comum, não só do lar, mas comunitário. Então, tira a cozinha da casa e põe a cozinha num lugar que todos que têm a casa em volta vão compartilhar. Mas, de fato, repensar a cozinha como um espaço que não está lá isolado dentro da casa, mas é um espaço central, né? Que esse é um exemplo que discute isso, como você colocar a cozinha no centro da casa, e aqui um pouco algumas experiências no Peru e no México, de você pensar uma cozinha que ela é compartilhada por vários lares, né? E não só, enfim, pensando as distintas formas de organizar, e também modelos de cozinha que possam atender situações de emergência, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, como que a gente pode pensar e equipar as nossas sociedades para que elas possam, para que esse equipamento possa favorecer a presença da comida na nossa vida, seja numa situação do dia a dia, seja numa situação de emergência, por exemplo, por um terremoto ou por um furacão. Então, é importante a gente pensar isso. Mas, obviamente, que se a gente estiver bem equipado, a gente não tiver habilidades para transformar os alimentos em comida, não vai ser suficiente ter tanto equipamento. Então, como que a gente pode pensar
E como que a gente pode favorecer, e eu acho que se comentou isso os outros ontem, não estive, mas ouvi das falas reverberando hoje também, a importância de transformar o cozinhar em algo que está para além do entretenimento, né, para que a gente realmente volte a colocar a mão na massa. Então, a importância, por exemplo, em algumas cidades e alguns países, a dificuldade e as barreiras que você encontra e a necessidade de você implementar políticas para permitir que as pessoas possam cozinhar na rua ou vender alimentos na rua, né? Isso é uma coisa que parece, para algumas realidades, parece uma coisa óbvia e simples, e para alguns países é uma barreira ainda muito forte, e isso impede que a gente tenha a comida como um elemento central, por exemplo, na vida da sociedade, né? E o outro ponto que a gente precisa também, ao mesmo tempo que a gente está promovendo a comida, como que a gente também tem que frear esse mau uso e essa usurpação da aura da comida para coisas que não são comida, né? Então, esse uso do caseiro é um claro exemplo, né, de que um produto que, obviamente, não é caseiro, né, e promove esse engano e se beneficia de toda essa aura positiva, interessante que a comida tem, para vender algo que, obviamente, não tem nada que ver com isso. Então, a gente tem equipamentos, a gente tem habilidades, mas a gente precisa dos ingredientes, né? E se a gente não olhar para eles, não prestar atenção neles, a gente fala, não, estamos comendo comida, a gente está comendo comida, mas a gente não está pensando e a gente não está conectado de onde estão vindo esses ingredientes e como que eles estão produzindo. Em algum momento eu vou buscar esse ingrediente, ele não vai estar na minha prateleira mais, eu não vou conseguir encontrar mais ele, né? Obviamente que, outra vez, a importância de a gente pensar políticas que pensem em todo esse sistema, para que no momento que a gente esteja promovendo a comida, a gente esteja conectado com um sistema que possa garantir a presença dessa comida e dos ingredientes que são essenciais para ela. Senão a gente tem equipamento, tem habilidade e não tem como preparar a comida. Então, de onde que a gente vai obter esses ingredientes é muito importante. O primeiro passo para a gente pensar, né? Então, esses ingredientes, onde eu encontro eles? Encontro no supermercado, né? Então, a lógica de abastecimento e de pensar que os ingredientes que eu vou usar para preparar a comida ou que eu estou consumindo, eles vêm do supermercado, também é uma lógica que pode e gera uma dependência e gera deixa vulnerável o sistema, que a gente, de alguma forma, se torna dependente. A gente precisa também repensar de onde vêm esses ingredientes. Não pode ser de qualquer lugar também, porque isso pode colocar não só a comida em risco, mas também todas as outras práticas associadas a ela, inclusive a vida, que eu vou comentar mais à frente. Então, por trás do objetivo, eu vou trazer em alguns momentos assim, o objetivo de desenvolvimento sustentável. O objetivo número 2, geralmente a gente olha só a primeira frase que está lá, eliminar fome, e a gente não olha o que está por trás dele, né? Mas por trás de eliminar a fome, a gente tem, na verdade, a eliminação de todas as formas de malnutrição, e o que os países se comprometeram não foi simplesmente eliminar a fome de qualquer jeito, né, ou a qualquer custo. Existe uma necessidade de pensar um modelo que possa resolver o problema. A gente pode resolver o problema de distintas formas, mas o compromisso para resolver ele de uma forma não artificial é muito importante. Então, uma das coisas que fazem parte dos objetivos por exemplo, a eliminação paralela de todas as formas de subvenção às exportações e o fortalecimento dos mercados de alimentos básicos, né? Então, o que a gente está pensando aqui é que, para a gente favorecer a comida, a gente não pode ter um sistema centrado em supermercados. A gente precisa fortalecer os mercados de alimentos básicos, por exemplo. Obviamente, por outros motivos também, os supermercados são desenhados para vender mais ultraprocessados, né? Então, existem evidências, por exemplo, que mostram que o posicionamento dos produtos, não trouxe esse aqui, o posicionamento dos produtos no supermercado também estimula as pessoas a consumirem mais ultraprocessados. Então,
as feiras são uma tecnologia tradicional, milenar, centenária da América Latina, que a gente precisa promover e que os mercados, de alguma forma, se ocuparam por muito tempo e seguem ocupando esse espaço, e a gente precisa fortalecer esse sistema de abastecimento para as cidades e essa conexão das cidades, entre a cidade e o campo. Outras tecnologias tradicionais que se usam há muitos anos na América Latina, isso no Rio, isso em Lima, e outros países que não tinham essa tecnologia começaram a importar também, como os Estados Unidos e em Nova York. Então, pensar formas de abastecimento que possam fazer com que essa comida esteja presente no nosso dia a dia. Então, pensar os ingredientes, pensar não só os carrinhos, mas ônibus inteiros, que eu acho que é uma tecnologia brasileira para pensar esse abastecimento de ingredientes que a gente realmente precisa. E outras tecnologias que vêm surgindo de aproximar cada vez mais o campo da cidade, aproximar cada vez mais o produtor do consumidor, e eu compartilho muito do conceito que o Slow Food trouxe hoje de pensar o consumidor como coprodutor. Então, acho que é muito importante gerar essa aproximação e pensar esses elos mais próximos entre o consumidor e o produtor de alimentos. Por outro lado, a gente precisa também pensar que esse sistema, se a gente só promove ele e não restringe o outro, existe um desequilíbrio de poder. Então, a gente precisa pensar políticas que possam reprimir esse tipo de expansão, porque por mais esforço que a gente tenha para ampliar outras cadeias, nesse desequilíbrio de poder, a gente pode acabar perdendo espaço para poder, nesse sistema que, obviamente, favorece um ou outro alimento. Então, por exemplo, essa é a quinoa produzida no ambiente natural. Então, você tem uma diversidade muito grande de quinoas e num espaço que não existe só quinoa, existem várias outras plantas convivendo nesse espaço. E é isso que faz a quinoa ser o que ela é, ela se expressar como planta no seu maior potencial. Ela precisa desse espaço, ela precisa desse ambiente natural. E no momento que você decide que essa é uma planta, uma super planta, um super alimento, você leva ela para a costa do Peru, você leva ela para todos os possíveis imagináveis ambientes, se coloca ela num ambiente antinatural, essa planta adoece. E, obviamente, ela adoece porque ela não está acostumada a olhar para o lado e ver outra quinoa, ela está acostumada a olhar para o outro lado e ver outras plantas. Então, é como se ela estivesse confinada num ambiente que adoece ela, e como as galinhas. Então, isso é um elemento importante para a gente pensar o sistema e pensar como que a gente elege o que a gente quer e como que a gente vai pensar o nosso sistema em relação à comida e a alimentos específicos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente também. E uma das coisas que é importante quando a gente está falando do processo e do sistema de produção dos ingredientes para a comida é pensar o quão desigual é esse poder e esse espaço que a gente oferece para o nosso modelo de produção. Então, se vocês olharem aqui as duas, isso para a América do Sul, as duas colunas, as duas maiores colunas aqui, isso é hectares, é área cultivada. As duas maiores colunas aqui são de milho e de soja. Então, para vocês terem uma ideia do desequilíbrio, e aqui no azul, as menores colunas, e essa aqui, a terceira maior, é cana-de-açúcar. Que, obviamente, no Brasil, talvez a gente suba um pouco mais ainda. Mas você tem aqui vegetais, aqui você tem leguminosas, feijões, e aqui você tem frutas. Então, o desequilíbrio que existe entre o espaço destinado à produção de não alimentos para o espaço destinado para alimentos é gigantesco. E o próprio, isso é uma questão que a gente tem discutido muito com a FAO, o quanto, por exemplo, que é um erro a gente considerar a disponibilidade de calorias da soja ou da cana-de-açúcar como componentes dos alimentos disponíveis para a população, quando, na verdade, a gente não tem muito alimento, ou seja, tem menos alimento que realmente deveria estar disponível. E
se a gente tivesse uma melhor redistribuição, então, uma conta muito simples, se a gente tivesse 1/5 da área cultivada com soja, por exemplo, isso seria suficiente para duplicar a quantidade de frutas e hortaliças. Então, tem muito a questão que as pessoas falam, mas não tem como a gente dar escala à produção de alimentos e de frutas e hortaliças sem uso de agrotóxicos, né? Mas primeiro a gente precisa equilibrar essa competição em relação ao potencial de produção com o tamanho de terra e de espaço que os produtores têm para produzir. Então, os produtores estão produzindo com 10% da terra, 70% do alimento, né? Imagina que eles poderiam fazer com só 10% mais, né, dessa terra. Então, 30. Se eu tivesse 3% mais da terra de hortaliças, 7% para leguminosas, 10%, eu dobraria a produção do que a gente tem, por exemplo, na América do Sul. Fábio, 30 minutos. Ok, obrigado. E, no caso do açúcar e da soja, o que você vê é que esse movimento continua crescente. Você tem expansão da área cultivada de soja e açúcar na América Latina e no Caribe, desfavorecendo o espaço que a gente deveria estar favorecendo para os alimentos que a gente precisa para produzir e preparar comida. E outros elementos desse modo de produção que desfavorecem a comida, né, e que fragilizam o alimento que a gente está consumindo. Então, vocês já devem ter ouvido falar dessa diluição da horta. Então, quando as plantas adoecem e você começa nesse sistema de aplicar agrotóxicos e aplicar outros agentes químicos, você empobrece o solo e esse empobrecimento e esse modelo de monocultivo, ele promove uma diluição da horta. Então, você tem do cultivo e das plantas. Então, você dilui a quantidade de nutrientes que você encontra nas plantas. Então, no momento que você passa de uma produção mais diversificada para uma produção um monocultivo, por exemplo, a concentração de nutrientes que você tem nessa planta vai diminuir. E isso tem vários estudos mostrando, por exemplo, como as frutas e hortaliças nos Estados Unidos, elas independente de estar aumentando ou não a produção, você tem um empobrecimento e uma redução da quantidade de vitaminas e minerais que existem nas frutas, justamente porque você está diluindo, ao produzir, você está diminuindo a diversidade, aumentando a quantidade e diluindo a concentração dos nutrientes nessas plantas, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa promover, e também é parte está dentro do objetivo 2 do desenvolvimento sustentável, promover a sustentabilidade dos sistemas de produção de alimentos e preservar a diversidade genética das sementes. Então, como parte das ações para a gente proteger a comida, é indispensável a gente conseguir, a gente preservar essa diversidade genética das sementes. E essa diversidade, essa agrobiodiversidade que a gente tem no Brasil e na América Latina. E aí as ações, a gente tem algumas iniciativas similares a essa de zonas livres de transgênico, que eu conheço começando aqui em São Paulo, talvez alguém possa contar mais sobre isso, mas tem crescido em alguns outros países e, obviamente, outras iniciativas da sociedade civil, dos movimentos sociais, de tentar garantir essa presença da diversidade genética na nossa agrobiodiversidade. E uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, se você procurar, existem muitos movimentos sobre a prevenção de extinção de espécies animais e de animais. A gente ainda tem poucos, eu acho que o Slow Food é um movimento que trabalha muito essa questão de evitar a extinção de plantas e de animais também, mas eu acho que a gente precisa promover mais essa ideia de que, se a gente não cuidar, a gente também vai começar a ver uma extinção de plantas e de alimentos que a gente não vai ter mais disponíveis, simplesmente se a gente não tomar ações concretas. E aí, em relação ao comer, a gente também tem que pensar definição, e eu acho que o Brasil é um país que lidera essa discussão de repensar o comer, o significado, mas pensar os espaços, pensar as oportunidades, pensar o tempo, pensar as razões para a qual a gente quer promover esse comer. A gente
tem as razões ligadas ao entretenimento, a gente tem a necessidade de gerar espaços, a gente tem a necessidade de gerar oportunidades, de oferecer mais tempo para que comer seja algo que esteja central na nossa sociedade, né? Eu acho que toda essa discussão do comer para quê é um movimento fundamental para pensar essa redefinição. E provavelmente, eu falei que não prometi que não ia falar isso, mas provavelmente a Beta vai falar um pouco mais isso na Bom, aí algumas iniciativas a gente pensar o comer como algo central em várias das coisas que a gente está trabalhando, né? Então, pensar as iniciativas de trazer o comer para o centro da sociedade, como iniciativas como essa dos comedores populares no Peru, algumas iniciativas que a gente tem no México, no Brasil, para trazer o comer e o compartilhar como algo que é central para a sociedade se organiza em torno disso, né? Esse é uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Saúde, na França também, de reconhecer os restaurantes que preparam a comida totalmente preparada na casa. Não estamos falando de nenhum ingrediente ultraprocessado, né? Então, favorecer o comer com uma prática associada e relacionada com o comer que é sustentável, né? Que vai poder se manter ao longo dos anos. Pensar o comer até em situações de emergência, né? A gente, historicamente, vê situações de emergência de furacão, de terremotos. A primeira ideia é que a gente precisa salvar pessoas, a gente precisa salvar vidas que estão em completamente desassistidas pelo terremoto ou pelos furacões. E a primeira iniciativa que historicamente tem se usado de levar produtos ultraprocessados para essas populações, para manter elas vivas, né? E não centrar isso no comer e não centrar isso na comida. Então, repensar e colocar o comer até em situações de emergência, né? E, para isso, a gente precisa se equipar, a gente precisa pensar habilidades, a gente precisa pensar sistemas e políticas que possam permitir a gente conseguir pensar o comer até em situações de emergências que a gente vive na América Latina, no Caribe, em muitas situações. Tem uma iniciativa que eu não vou passar agora, mas uma iniciativa também no Equador muito interessante, que é de promover em restaurantes locais, restaurantes familiares, modificações e que possam alinhar essa produção local e esse preparo, esse comer do alimento com um sistema alimentar que é coerente desde a produção até o preparo, e o consumo e a partilha desse alimento, né? Por outro lado, a gente precisa pensar e regular os produtos que promovem o não comer, né? Ou que promovem um comer que não é aquele que a gente gostaria de promover, né? Um comer compulsivo, como esse produto, por exemplo, chamado Sem Parar. Obviamente que é um produto que recomenda a compulsão alimentar, né? Então, que é um modo de comer que a gente não é coerente nem com a saúde, nem com o ambiente, nem com o sistema alimentar que a gente busca. Esse é um outro modo de comer também que se promove, que é muito importante a gente regular. Você tem aqui um antes, um depois e um logo depois, né? Significa que você tem que engolir a comida de uma vez só, né? Você não pode dar tempo, você não pode sentar e consumir. Você tem que engolir o alimento, né? Que é algo também que, obviamente, vai gerar modos de comer que estão associados com esse tipo de produtos que a gente comentou antes, né? Um comer sem pensar, você pode fazer várias outras coisas, você não registra o que você está comendo. Um comer sem sentido, comer trabalhando, um comer solitário, um comer excessivo, que, de alguma forma, são... cada vez mais a ciência tem estudado por que esses alimentos favorecem isso, né? Então, tem estudos que avaliam a facilidade de mastigação e de trituração e de corte desses produtos. Então, você compara a força que você tem que imprimir para morder e para triturar ou mastigar, por exemplo, um biscoito, comparado com um vegetal cozido, por exemplo. Você consome esses produtos em maior velocidade,
eles geram baixa saciedade, que significa que você termina de comer, mas você não se sente saciado. E eles também geram uma saciação muito débil, ou seja, você tem leva pouco tempo. A saciação é o tempo que você leva entre o momento que você sente que já está cheio até o momento que você sente fome de novo, né? Então, esses produtos fazem você sentir fome muito, muito brevemente, logo depois que você termina já de se sentir saciado. Um outro elemento também, esses produtos eles são publicizados e promovidos de tal modo que a gente associa eles a emoções muito positivas, fortemente positivas, né? Então, esse foi um experimento feito com imagens do IAPS. O IAPS é um conjunto de imagens que se usa em estudos e experimentos psicológicos, que você tem uma variedade de imagens que vão... Você tem um bumerangue aqui, são esses pontos brancos, tá? Então, você tem um bumerangue que vão de imagens que são fortemente... Então, esse eixo dá a força da imagem e esse eixo aqui dá o quão negativa ou positiva é a imagem. Então, você vê imagens fortemente negativas, que vão ser, por exemplo, imagens que expõem por exemplo, uma fratura exposta ou alguma coisa que ameaça muito a gente. Então, quando a gente olha essa imagem, gera uma força negativa muito grande. Depois elas fazem uma volta aqui até imagens mais neutras, que elas não são nem muito fortes, nem são muito positivas nem negativas. E depois você tem as fortemente positivas. Então, as imagens elas são bem distribuídas aqui em diferentes níveis de força e de negatividade ou positividade em relação à emoção que elas geram na gente. E os produtos ultraprocessados, eles têm uma convergência quase perfeita com os alimentos e com essas imagens, por exemplo, muito sensuais ou fortemente positivas, que a gente associa a esses alimentos, a esses produtos, né? E, obviamente, que esses elementos que a gente começa a trabalhar, a gente, obviamente, como foi comentado também, começa a utilizar de conceitos do sistema que promovem e melhoram a imagem desse produto para superestimular o consumo de produtos que não estão coerentes com o comer. Ou seja, esses produtos eles vão tirar a oportunidade das pessoas comerem, né, e vão tomar o espaço do comer, justamente por toda essa estratégia de marketing que eles têm associados a eles, né? E no Chile, não sei se já ouviram falar dessa experiência, uma legislação que impede agora os produtos... Isso eram os produtos antes da legislação, né, com personagens infantis, estimulando o consumo das crianças. Agora, os produtos que têm uma concentração alta em calorias ou concentrações altas em açúcares e gorduras, por exemplo, eles são proibidos de veicular informação e de apresentar a imagem dos personagens infantis. Então, o primeiro país do mundo que tenta eliminar um pouco dessa persuasão desses produtos para as crianças. Isso baseado numa teoria de transferência de sensação da década de 70 também, desse pesquisador, que obviamente foi inclusive uma das pessoas responsáveis pela margarina existir até hoje. Vocês já devem ter ouvido falar. A margarina, inicialmente, ninguém tinha interesse em comprar margarina porque as pessoas não achavam ela parecida com manteiga, né? Então, ele decidiu, e a Unilever, que inventou a margarina, decidiu sugerir à Unilever que colocasse um rótulo que parecesse com manteiga e colorisse a margarina de amarelo. E, desde então, a margarina passou a ser consumida até hoje. E, obviamente, que isso também, vários estudos depois foram feitos mostrando quanto que o rótulo do produto transfere sensação para o próprio produto, né? Nesse caso aqui, um estudo feito com crianças de 5 a 6 anos. O produto dentro do pacote é o mesmo produto e eu peço para as crianças consumirem o que elas têm aqui dentro do produto, né? E elas têm que me dar uma nota para o sabor do produto. O produto,
e o produto dentro da caixa é exatamente o mesmo. E eu peço para a criança me dar uma nota para o sabor do produto. Eu não pergunto para ela qual que ela prefere, qual que ela quer levar para a escola. Eu quero que ela me diga qual que tem o melhor sabor. E esse produto tem um melhor sabor. Então, no momento que ela come o produto de dentro dessa caixa... 15. Ok, obrigado. De dentro dessa caixa, ela sente um sabor melhor simplesmente porque esse produto tem pinguins na caixa, né? Esse foi um estudo que foi feito na Suíça e eles colocaram fruta junto com a palavra açúcar. E as pessoas passaram a gostar mais desse produto do que esse que não tem nada na frente do rótulo. Então, tem vários experimentos que comprovam esse poder da manipulação que o rótulo traz, né? E esse é um elemento importante da persuasão, que é importante a gente separar a comunicação da informação, da educação e da persuasão, né? Você pode criar uma debilidade psíquica momentânea por meio de uma distração, quando, por exemplo, a mente está muito atenta a outra coisa, se produz, então, um estreitamento do campo da consciência e desaparece o espírito crítico. O outro elemento que também desfavorece o comer é a possibilidade da gente poder comer toda hora, né? Então, isso também é um outro elemento que, até o momento, a gente não utilizou e não pensou como política pública formas de repensar esse tipo de espaço e de intervenção, né? Que permite as pessoas, ou destrói essa rede e o comer e as relações ao redor do comer que estão muito imbricadas, por exemplo, com o tempo e o horário, né? Pensando e fechando um pouco como que a gente pode pensar nos impactos disso e como que a gente pode pensar as ações que vão favorecer todo esse sistema e vão favorecer a vida, né? E eu escolhi começar pela amamentação, porque, de fato, é a possibilidade da gente iniciar a educação do nosso paladar, né? É aí que a gente começa a educação do paladar. Então, a gente sabe, por exemplo, essa quantidade de ingredientes que a gente encontra no leite materno, né? E, além dessa concentração de diferentes elementos, a gente sabe que o sabor do leite materno ele muda a cada hora, né? Então, a criança ela é exposta a uma variação de sabor muito grande também. Isso vai complexificando o paladar dela. E as fórmulas que tentam imitar e nunca vão conseguir imitar o leite materno, elas têm esse número de ingredientes, né? E elas têm apenas um sabor, que vai monotonizar o paladar dessa criança para a vida. E, obviamente, que a discussão volta para a primeira discussão que a gente fez lá para frente, do que a gente reconhece como um problema ou como uma agressão para a nossa sociedade, né? Obviamente que, em algumas situações, a gente ainda não reconhece algumas práticas alimentares como um problema, né? Isso é uma discussão que a nossa sociedade vai levar à frente ainda por muito tempo, até que a gente decida, como sociedade, o que é um problema para a gente e o que não é um problema. E em relação ao impacto que isso tem trazendo nas vidas das pessoas, não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista socioeconômico também, a gente vê um crescimento da obesidade em todas as regiões do mundo, né? Isso não tem uma exclusividade. Em países que se começa a dizer que existe uma estagnação, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, alguns países começaram a identificar que a obesidade não cresce mais. Mas, se você olhar os diferentes níveis de obesidade, você vê que o que está acontecendo, que se você olhar a obesidade sem olhar as categorias de dentro, o que está acontecendo é que a obesidade está passando dos graus iniciais da obesidade para a obesidade mais severa. Então, existe uma mudança dos graus de obesidade dentro dessa faixa, mas você olha só para a faixa de obesidade e você não vê nenhuma mudança. Mas, de fato, você pode gerar sociedades que estão ainda mais severamente afetadas pela obesidade. Então, em 2016, a gente estima que a má alimentação, não só a obesidade, comer mal, gerou 1,9 milhões de mortes na América Latina e no Caribe. Isso significou mais ou menos, para a humanidade, nesse canto do planeta, da América Latina e do Caribe, 46 milhões de anos perdidos. 46 milhões de anos, somados todos os anos que nós e que todas as pessoas perderam, ou porque elas morreram
mais cedo, ou porque elas se adoeceram e foram impedidas de se divertir, de trabalhar, de desfrutar da vida como elas gostariam de desfrutar, né? Então, a gente simplesmente perdeu 46 milhões de anos em um ano, porque a gente está comendo mal. E esse impacto ele vai além do impacto na saúde, né? Ele gera um pior desempenho escolar nas crianças, por exemplo, que têm obesidade. Ele gera uma menor probabilidade de conseguir emprego, ele gera menor probabilidade de reingressar ao mercado de trabalho, menores salários. Então, existe uma penalização, inclusive, dessas pessoas por essa má alimentação. Então, o impacto que é na saúde pública não é só individual, o impacto socioeconômico sobre as sociedades gerado por esse sistema que, obviamente, gera uma carga social semelhante à do tabaco e de violência armada, guerras e terrorismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê um gasto, né, um custo de 80 bilhões de dólares por ano gerados, isso aí só pela obesidade, não estamos falando de outras formas de malnutrição. E quanto maior a venda de ultraprocessados nos países, maior a presença de obesidade nesses países, isso na América Latina, e isso também é verdade na Europa. E se a gente pensar que, quando a gente está falando da vida e do que a gente quer recuperar e preservar, a gente está falando da vida em todos os sentidos, em toda a cadeia, e da vida das plantas também, dos alimentos. Uma das coisas que é importante a gente pensar na lógica que muitas vezes é utilizado para pensar a solução dos problemas que geram, na verdade, outros problemas, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui, mas bem rapidinho, para a gente pensar como que essa lógica, às vezes, da solução ela é pensada de uma forma que pula as causas e aí acaba propondo soluções que geram problemas ao invés de uma solução. Então, a gente sabe que o Brasil é um país mega diverso, enfim, e um exemplo disso, se a gente pensasse vários alimentos, a gente poderia ficar aqui todos os dias. Eu pensei dos feijões, por exemplo, a gente tem centenas de variedades de feijões, e a gente sabe que, por exemplo, 200 gramas de feijão de corda são capazes de oferecer 2/3 da recomendação diária de ácido fólico para mulheres. Tá? A produção de feijão no Brasil é capaz de abastecer toda a população. Os feijões orgânicos são mais ricos em ferro e em outros micronutrientes. A gente sabe também que os produtos ultraprocessados deslocam o consumo de feijões e outros alimentos tradicionais. A gente sabe que produtos ultraprocessados aumentam a obesidade, né, e a gente sabe que o arroz e feijão protege contra a obesidade. Mas, quando a gente vai pensar soluções para deficiências de ácido fólico, por exemplo, no Brasil, a gente pensa medidas artificiais que adicionam ácido fólico e outros micronutrientes em produtos que estão deslocando o feijão, e a gente esquece do feijão. A gente investe para promover a produção de um único feijão transgênico. Depois a gente desaparece com todos os outros feijões. Aí a gente acaba empobrecendo a diversidade genética dos feijões. A gente começa a modificar geneticamente a única espécie de feijão que nos restou para essa espécie crescer com mais ácido fólico. Aí a gente descobre esse feijão super saudável, altamente rico em um micronutriente, e decide fazer ele famoso e aumentar o preço. A gente reprime a produção dos outros feijões, até de outros alimentos. A gente aumenta o preço de outros alimentos essenciais. A gente exporta o alimento com alta concentração de micronutrientes. E a gente importa e fabrica produtos ultraprocessados baratos, subsidiamos até, né? E pagamos mais caro pelos feijões que eram produzidos de forma mais equitativa e diversificada no Brasil. Então, a gente sabe também que essa expansão dos produtos ultraprocessados, elas geram uma monetização da dieta, da agricultura também, e esse gráfico talvez muito complicado, uma forma da gente explicar mais simples, que se a gente seguir um aumento de 50 quilos ou litros de per capita ano de ultraprocessado, por exemplo, na Colômbia, que é um país com uma grande diversidade agrícola, em 20 anos, eles teriam uma diversidade agrícola similar à do Reino Unido, que, obviamente, é uma diversidade muito pobre, basicamente, comparada à da Colômbia. Então, a discussão, muitas vezes, é que solução que a gente vai dar para esse problema. A gente poderia resolver deficiência de ácido fólico, por exemplo, colocando ácido fólico
nas farinhas e colocando ácido fólico em suplementos, né? Ou a gente poderia resolver de outra forma, né, pensando um sistema, todo o sistema. Se a gente pensar que a gente pode usar as duas soluções, a gente talvez tenha dificuldades e energia para concentrar em uma ou outra, né? E a gente não pode ignorar que existe uma assimetria de poder entre essas duas soluções, né? Quem defende uma solução e quem defende a outra solução. Então, nessa decisão das soluções, a gente também precisa reconhecer essa assimetria de poder para pensar como é que a gente vai resolver esse problema. E a gente sabe quão assimétrico, quão concentrado, por exemplo, é a indústria de agrotóxicos e a indústria de micronutrientes também. E isso gera um impacto na vida das plantas, na vida dos seres humanos. E não sei se vocês conhecem esse mapa, mas é um mapa que fala como que as abelhas viajam de caminhão pelos Estados Unidos, porque, como eu falei no início, as abelhas desapareceram de muitos lugares. Então, hoje, existem empresários que alugam abelhas para que você possa produzir frutas e amêndoas na sua propriedade. Então, eu levo de caminhão as minhas abelhas, paro na Califórnia, para que você produza as amêndoas, depois eu continuo viajando com as abelhas por todos os Estados Unidos para que o produtor consiga produzir as frutas e as amêndoas que eles gostariam. Então, a vida que a gente está perdendo não é só a humana, não é só a saúde, não é só a socioeconômica, a gente está pensando todo o sistema e como esse ciclo inteiro da vida, essa teia inteira da vida está sendo comprometida. Obviamente que a assimetria de poder também existe no mundo dos ultraprocessados, sabe quão concentrado eles são e quão concentrado eles querem ser ainda mais, né, tomando para si os sistemas que a gente gostaria de verem avançando, né? Então, a gente vê essas grandes corporações e esses grandes conglomerados tentando se apoderar de todo o sistema para si e, obviamente, pensando em modelos de negócio que são altamente desiguais e que geram muitas diferenças e inequidades socioeconômicas. Um exemplo, nos Estados Unidos também, o quanto que um funcionário do McDonald's, por exemplo, tem que trabalhar para conseguir pagar o que seria uma hora de trabalho do presidente da empresa. Então, um funcionário do McDonald's tem que trabalhar quase 4 meses para ele conseguir pagar 1 hora de salário. E do Walmart ele tem que trabalhar 2 meses e meio para conseguir pagar 1 hora de salário do presidente dessa empresa. E, obviamente, que ao mesmo tempo que a gente está pensando aqui nesse seminário, em outros fóruns, como que a gente vai avançar num sistema que possa favorecer a comida, que possa favorecer o comer, que possa favorecer a vida, em outras organizações, pensando com uma estratégia muito clara de atividade política corporativa, de como interferir nas políticas para que seus produtos possam avançar, que possam deslocar a comida, o comer e a vida em favor dos interesses deles. Vou trazer alguns exemplos. Essa ideia de buscar enfatizar a importância da economia da empresa, dizer que a empresa gera empregos, né? Esse é um exemplo de que não gera, tá? Estatísticas dessa empresa mostrando como a redução de emprego é grande nessas empresas que, obviamente, não precisam de gente para produzir, elas precisam mais de máquinas e de poucos ingredientes para produzir esses produtos. A ideia de promover a desregulação, né? Isso é da Nestlé no Equador, é uma estratégia da Nestlé que chama Nestlé Sem Limites. A ideia de criar vozes múltiplas, isso é um mapa de pesquisadores financiados pela Coca-Cola. Esses nós vermelhos são daqueles que declararam que receberam recursos da Coca-Cola, e todos os verdes e os roxos são daqueles que não declararam que recebem recursos da Coca-Cola. Então, essa é a teia de vozes que a empresa contrata para distorcer a base científica e comunicar contra as medidas de saúde pública. Pensar essa estratégia da Danone de envolver a comunidade, de envolver as escolas, da Pepsi. Não sei se vocês já ouviram falar a sala de monitoramento da Nestlé. A Nestlé localizou nas redes sociais uma denúncia de que os movimentos sociais dizendo que a Nestlé estava comprando óleo de palma de companhias que destroem Mata Atlântica. E aí eles decidiram montar
toda uma sala de monitoramento das conversas e intervenções nas redes sociais. Então, eles identificam qualquer crítica que acontece contra a empresa nas redes sociais e eles já têm uma equipe para intervir nesses comentários. Então, obviamente, observando tudo que os movimentos sociais e a sociedade civil está fazendo em relação ao monitoramento da empresa, eles monitorando a gente. Então, vou fechar falando um pouco do como que a gente precisa pensar a vida, e a gente precisa pensar não só a saúde, mas está pensando a vida dos povos que produzem os alimentos, que eu acho que a gente, de alguma forma, pensa... A gente precisa trazer, de fato, as pessoas e os povos que realmente estão sentindo e vivendo os problemas e estão produzindo os alimentos que a gente está consumindo como atores fundamentais nesse processo, e pensar a vida deles e a vida no campo como um elemento fundamental para que a vida, inclusive na cidade, possa ser viável. Acho que isso é um outro movimento que é importante. A gente ainda não está discutindo muito a necessidade do urbano voltar ao campo, que eu acho que isso é uma discussão altamente necessária de se fazer. A gente tem a maior parte dos agricultores familiares produzindo nossos alimentos e a gente valoriza ainda muito pouco, mas é dessas vidas que a gente está falando, que a gente precisa pensar o sistema com foco em toda essa cadeia. A gente já sabe o quanto que os modos de produção agroecológicos também preservam melhor a vida das pessoas e também do planeta, e a gente tem evidência de como esse modo de produção pode reduzir o uso de agrotóxicos e pode resgatar sistemas de defesa ecológicos importantes. Tem um estudo recente falando como as plantas se comunicam tanto por fora da terra como por baixo da terra, para evitar que outras plantas que estão distantes desse grupo possam sofrer agressões. Então, por exemplo, no momento que essas plantas começam a sofrer agressão na parte superior, elas comunicam às outras por baixo da terra que elas estão sofrendo essa agressão, para que elas começem também a se preparar contra essas agressões. Então, pensar em sistemas que possam favorecer a vida em todos os sentidos, desde a humana até a vida no planeta. Com isso, eu fecho. Obrigado. Muito bom. Quem tiver perguntas para fazer, por favor, pode encaminhar a ficha para a gente. Eu vou começar aqui com uma questão que envolve, acho que, o campo da política e o campo dos hábitos, e acho que os dois estão muito ligados. A gente está às vésperas de uma eleição presidencial, hoje tem debate, e parece que este é um infelizmente, conturbado, né? E parece que esse é um tema que não aparece nas campanhas eleitorais, e quando aparece é sempre na exaltação do agronegócio, enfim, da produção daquilo que é o não alimento. Subsidiariamente aparece na pauta de alguns candidatos de partidos menores, que têm pouca chance, mas mesmo nesses partidos, a questão muitas vezes é relegada a um segundo plano. Isso é o campo da política. Mas a questão dos hábitos nossos, os hábitos individuais, também geraria pressão sobre a política. Quer dizer, também há uma posição passiva da sociedade em relação a essa questão embora efetivamente no Brasil ainda tenhamos um culto à comida de verdade, acho que a maior parte das pessoas procura momentos de estar junto para comer, enfim, há uma revalorização de ingredientes que a gente vê em restaurantes, nas pessoas que cozinham, voltando para a cozinha, muita gente voltando para a cozinha, mas parece que nós não fazemos dessa mudança de hábitos uma pressão sobre o mundo da política. Como é que você enxerga isso sob esse ponto de vista? Eu acho, como eu comentei no início, eu acho que a alimentação ainda não é um problema. Os problemas relacionados à alimentação que a gente enxerga nessa sala, eles ainda não ganharam a sociedade, né? Acho que a gente ainda é um núcleo de pensar, assim como outros vários no Brasil, mas eu acho que a gente ainda não a gente não ganhou a sociedade inteira para pensar esse problema.
Então, eu lembro, a Paula já trabalhou com algumas consultas, por exemplo, de o quanto que as pessoas apoiariam candidatos que recebem financiamento da indústria de alimentos, armas, bebida ou alcoólica ou tabaco. Em geral, as pessoas não veem muito problema. Primeiro que, quando você fala alimentos, elas entendem que a doação de uma empresa de alimentos é realmente uma empresa de alimentos e não uma empresa de ultraprocessados. Elas acham que a Coca-Cola está dentro de alimentos na cabeça delas, né? Então existe ainda, acho que a gente ainda não saiu do problema, que é um problema setorial, é um problema que o setor reconhece que é um problema, para um problema que é social, ou seja, que todo mundo passou a fazer, por exemplo, a reciclar o lixo em casa, né, como no caso das questões ambientais. Então, acho que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas eu acho que a gente está andando rápido em relação ao histórico, e às vezes parece um pouco frustrante de ter que esperar 50 anos para a sociedade se tocar que está indo num rumo equivocado, mas o ser humano, mesmo do ponto de vista individual, a gente tem um tempo para a gente reconhecer que o que a gente está fazendo está indo num caminho ruim, muito mais ainda é o tempo para uma sociedade. Então, acho que todo esse movimento que a gente faz é importante e está caminhando. Eu acho que a gente precisa persistir, insistir nele para ele ganhar toda a sociedade. E aí sim a gente vai ter uma pressão social. O outro indicador é o número de projetos de lei que você encontra no Senado, no Parlamento, né? Então, você vai ver 200 projetos de lei de tabaco, você vai ver alguns menos de alimentação. Denúncias em defesa do consumidor. Se você procura as defesas de consumidor de vários países da região, quantas denúncias tem sobre publicidade enganosa de alimentos? Quase não aparece. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa ir ganhando. Acompanhando os julgamentos do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, você começa a perceber mais denúncias em relação especialmente à publicidade infantil, mas ainda é muito pouco. Eu queria, antes, temos duas perguntas aqui, mas ainda nessa linha, porque a gente chega também na micropolítica, quer dizer, nas decisões dos municípios. A gente teve 3 situações recentes, uma no Recife e outra no Rio de Janeiro, semelhantes, em que as agências de vigilância sanitária das cidades tentaram proibir a produção de alimentos in natura nas praias, nos quiosques, ou seja, todo mundo que vai à praia quer um camarão no espeto, quer um peixe frito ali, não sei o que tal. Isso foi proibido por um tempo, e no caso do Rio a orientação era só vender alimentos ultraprocessados, e ali houve uma rebelião dos comerciantes e dos próprios usuários, e conseguiu-se deter a lei. Aqui em São Paulo, água de coco só na garrafinha de plástico, quer dizer, o cara tira do coco, pelo menos ainda é o coco, né? Mas passa para a garrafinha de plástico por uma questão, segundo a alegação da Secretaria de Verde e Meio Ambiente aqui de São Paulo, de que o coco causaria um transtorno em termos de limpeza do parque e tal, mas é uma perda de contato com o alimento, né? Como lidar com essa questão quando, às vezes, esse tipo de proibição vem das autoridades de saúde, né? A gente teve uma discussão bem interessante uns anos atrás sobre comida de rua com o pessoal da ENSP, da Fiocruz, e os próprios... a gente conversou muito com os comerciantes de comida de rua, né? E eles falavam da importância da rigorosidade. Eles achavam importante, obviamente, que a proibição da prática da fabricação ou da preparação de alimentos na rua, obviamente que não é uma opção. Eles, obviamente, promovem e gostariam que vissem mais alimentos sendo promovidos e consumidos na rua. E eles, de fato, uma das coisas que eu nunca tinha parado para pensar é que no momento que você está consumindo comida na rua, se esse comerciante, se essa pessoa que está preparando comida na rua está ali por 20, 30 anos, existe, quer dizer, essa experiência, esse histórico dela estar ali ou dele estar ali, em si é a maior proteção que a gente já pode ter, né? Então, eu acho que mecanismos de formação
dessas pessoas que preparam comida e oferecem comida para a gente na rua é importante. É importante o cuidado que a gente tem na preparação e na apresentação disso para a população, mas, obviamente, a gente não pode gerar barreiras que impeçam esse exercício, e a gente precisa considerar eles na formulação das políticas, né? Senão a gente tem as pessoas que estão aí historicamente garantindo a alimentação de muitas pessoas na rua, fora do pensar da política, de algo que elas estão, é uma solução que elas estão gerando para a população há séculos, né? E elas estão simplesmente sendo excluídas da decisão e da discussão agora. Então, acho que é importante envolvê-las na discussão para pensar uma política em conjunto e garantir que a comida e o comer sejam favorecidos, né? Perfeito. No caso do Recife, o que foi acordado é que, inclusive, não se vende os ultraprocessados lá. Voltou a permitir, com algum cuidado sanitário e tudo mais, algumas regras, mas se conseguiu deter isso. Aqui vem uma pergunta sobre... Primeiro vem Guimarães Rosa, citado aqui. Como eu tenho um blog de literatura e adoro Guimarães Rosa, eu vou ler. A gente não come por capricho, mas por precisão. Na verdade, é uma paráfrase de Guimarães Rosa. Mas a pergunta vem aqui. Como vencer a publicidade midiática que faz com objetividade rasa, porém efetiva, a apropriação da necessidade humana de consumir comida e bebida para vender seus produtos tóxicos e envenenados? É uma questão que você colocou. Alguns países estão avançando em legislações, mas a reação é muito forte. No Brasil, há um Instituto Palavra Aberta que, por exemplo, trabalha a tal da liberdade de expressão comercial, mas uma das questões colocadas ali é justamente a preocupação do mundo da publicidade com o que eles chamariam de cerceamento da publicidade de alimentos. Eu acho que tem várias frentes, né? Eu acho que uma das frentes é apoiar todas as iniciativas que tem e que se colocam no Brasil da sociedade civil, dos movimentos sociais, de alavancarem a regulação da publicidade de alimentos, de um modo geral. Então, se juntar aos movimentos que estão buscando, né, como Aliança pela Alimentação, acho que pensar coletivos que possam juntar esforços para conseguir isso. E o outro é tentar buscar os mecanismos já existentes. Isso é uma coisa que a gente está tentando, e o Brasil também está trabalhando em organizar isso. Pensar mecanismos de usar a legislação já existente para começar a denunciar e gerar uma série de denúncias massivas para isso. Então, hoje, muito da legislação atual já permitiria que a gente impedisse muito da publicidade que a gente tem no ar, né? Por outros meios, ou seja, por exemplo, pensar a publicidade enganosa ou pensar a publicidade dirigida a crianças como uma forma de eliminar a publicidade desses produtos, né? Porque, na maioria das vezes, você tem engano, você tem elementos de direção para a criança. Então, começar a pensar legislações já existentes, defesa do consumidor, proteção das crianças, para gerar denúncias. Nesse momento que a sociedade começa a provocar essas denúncias, como eu comentei antes, até o momento a gente tem praticamente nada a gente tem uma ou duas organizações que a cada 5 anos conseguem ganhar um caso na justiça depois de 5 anos. A gente precisa ter uma sociedade que está atenta e olhando a publicidade crítica e identificar, bom, essa publicidade saiu do rumo e eu preciso denunciar. Então, a gente precisa, primeiro, ter um olhar mais crítico e promover esse olhar mais crítico. Depois, por mais que as pessoas saibam que essa propaganda seja enganosa, a gente ainda tem um limite de informar quais são os caminhos para eu, conseguindo ver e identificando que essa é uma propaganda enganosa, para quem eu ligo, com quem eu falo, como é que eu denuncio, né? Então, pensar essa estruturação de uma denúncia, de um movimento mais massivo de denúncia, eu acho que é importante para também apoiar a alavanca de leis mais sistemáticas, que aí vão monitorar, enfim, mais sistematicamente e aplicar penas para o descumprimento, né? Num dos episódios de um dos programas do Jamie Oliver, em escolas, aí na versão, quando ele foi para os Estados Unidos, ele tentava convencer as merendeiras de uma escola a usar batata
no lugar da massa de batata que elas usavam. E elas tinham um verdadeiro horror à batata de verdade, diziam que era suja e tudo mais, né? Que é uma doidura, mas passa pela escola também. Há poucas políticas públicas de educação alimentar e eventualmente, algumas escolas particulares fazem isso, mas na rede pública é muito incipiente, né? Em relação à educação, mesmo as pessoas que trabalham com educação, mesmo os educadores e educadoras que trabalham na escola, eles reconhecem o limite, o potencial e o limite deles em promover as transformações. O educador ele sabe do potencial dele de transformar e de gerar essa maior criticidade na criança, para que a gente possa gerar uma transformação, mas também reconhece o limite de que o espaço da escola, por exemplo, também educa. O espaço fora da escola também educa. Educa no sentido de que também, quer dizer, a criança também aprende desses outros ambientes, e se esses outros ambientes divergem e são mais poderosos na comunicação, esse educador fica numa briga muito desigual, né? Então, uma das coisas que a gente tem colocado essa importância de levar essa maior criticidade, mas também regular o espaço para que a gente possa ter uma competição um pouco mais igual e mais favorável à educação e menos favorável à persuasão, essa manipulação, né? E um outro elemento que, em relação, por exemplo, ao equipar a sociedade, né, para a comida, para o comer, que a gente tem colocado, acho que a ideia de pensar as habilidades culinárias e a preparação como algo que a gente tem que resgatar para as escolas, né? Então, a gente tem algumas escolas em alguns países do mundo que a culinária ainda é considerada uma parte essencial. Então, as crianças, junto com as outras disciplinas de habilidades manuais, elas vão aprender a cozinhar, elas vão trabalhar a culinária. E isso é uma coisa que a gente também está querendo resgatar como política pública para que o cozinhar, de novo, não seja só entretenimento, que ele possa voltar. E acho que a escola é um grande espaço para isso, para promover essas habilidades e promover o conhecimento e tentar equipar melhor na sociedade nesses dois sentidos, né? E a culinária como algo que não separe gêneros como antes, né? Que na verdade promova a igualdade de gêneros para todo mundo cozinhando e aprendendo junto. A Roberta te pergunta, você colocou aqui a questão dos transgênicos, né? E como é que você vê essa questão em relação para você comentar um pouco mais sobre a questão da comida de verdade e o avanço dos transgênicos, o quanto isso se choca. Acho que isso é uma questão que a diversidade, para mim, ela é um ponto-chave, né, para a gente conseguir continuar comendo comida de verdade. Se a gente perder a diversidade... E o grande problema do transgênico é isso, porque ele pode gerar uma situação que deixa a nossa sociedade num momento, num contexto totalmente irreversível. Então, se a gente, por exemplo, gerar... Obviamente que a gente tem bancos de sementes que tentam preservar essas diversidades fora da plantação, né? Mas é muito limitado o que isso pode fazer para a manutenção da diversidade agrícola. Então, a gente pode chegar a situações de extinção de alimentos. Então, a gente não está discutindo isso, a gente está discutindo muito, tem muitas organizações com muito recurso, por exemplo, para discutir extinção de animais silvestres, né? Mas a gente não está discutindo, acho o Slow Food sim discute, eu acho interessante, e acho que temos que ter mais discussão sobre o potencial de extinção de alimentos. A gente não vai ter plantas e alimentos que a gente está consumindo vão desaparecer, e o transgênico é a grande força, o grande trator que provoca isso. E isso está conectado com o ultraprocessado, porque o ultraprocessado ele precisa de 4 plantas, basicamente. Ele precisa de soja, ele precisa de trigo, cana e milho. Então, com essas 4 plantas, eu tenho uma base para os ultraprocessados. Então, é um sistema que converge muito bem. Se eu promovo o ultraprocessado, eu posso deslocar a comida,
eu posso concentrar. Então, eu tenho total dominação do sistema. Eu preciso de 4 plantas, eu posso empacotar todos os meus produtos, as pessoas podem comer a qualquer hora, em qualquer lugar. Usando, como naqueles produtos que você mostrou, enfim, essências de laboratório, talvez num futuro distópico, lembrando que a gente não vai ter mais frutas reais, e sim só seus sabores e cheiros, né? Exato. E a outra questão, eu acho que é a questão do campo e da cidade, né? Que é repensar o modelo, né, de organização da nossa sociedade. A gente tem toda uma discussão de que a gente precisa trabalhar mais as cidades, a gente precisa trabalhar a agricultura urbana, a gente precisa melhorar a vida nas cidades, e que a maior parte das pessoas estão vivendo nas cidades. Mas a vida na cidade depende de como está a vida no campo, do que está acontecendo no campo, né? E se a gente quer pensar modelos, os modelos que a gente está pensando aqui, a gente precisa de mais gente no campo, porque os modelos que a gente promove, que a gente quer ver, eles precisam de pessoas, e as pessoas estão na cidade. Então, em algum momento, eu acho que em alguns contextos isso já está começando a acontecer, mas a gente vai precisar de muito mais, porque enquanto a gente está aqui na cidade, o campo e o transgênico está avançando no campo, né? E se a gente não tiver pessoas no campo, e se a gente não valorizar as pessoas que estão lá para que elas continuem lá, né, a gente não vai conseguir avançar. Então, isso é uma coisa que me despertou muito ouvindo o Carlo Petrini, né, o fundador do Slow Food, falando uma vez, que ele sempre, nas falas, ele perguntava às pessoas: tudo bem, vocês estão falando disso, mas quantos de vocês aqui estão determinados a voltar totalmente ou parcialmente, voltar e ocupar o campo, né, e ocupar isso de uma forma que a gente costuma ver. Então, gostaria de ver. Então, é importante a gente repensar esse modelo para que o campo volte a ser um lugar interessante de se viver, né? Toda a lógica de pensar o campo tem que passar por isso também. Existe um argumento utilizado a favor justamente desses 4 produtos que você disse que fazem a base, né, do avanço dessa cultura e do próprio transgênico, de que não haveria, não teríamos condições de enfim, alimentar toda a população apenas com a agricultura familiar. Mas os números desmentem isso, né? Não, totalmente. Primeiro é isso. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não valorizar tanto o camponês quanto ele merece, no sentido de que você pensar que com 10% da terra eles conseguem produzir 70% do que a gente come, de fato enfim, você não consegue descrever, né? Realmente, e como que a gente trata essas pessoas, né? O quanto que a gente trata essa realidade, assumir que esse potencial de produção não pode alcançar num modelo que, obviamente, desfavorece completamente, em termos de financiamento, em termos de espaço da terra, é totalmente injusto, né, e perverso, eu diria, nesse sentido de que eles estão tirando água, leite de pedra, e a gente ainda está dizendo que não tem capacidade de produzir, não tem capacidade, não tem, obviamente, uma pressão para que isso não aconteça, né? Eu acho que é de outra forma. E toda a questão também da valorização, né? Do quanto que a gente valoriza essas práticas, e de pensar e de consumir o alimento sem considerar que aquilo ali levou 1 ano, 3 meses, 8 meses, às vezes, para ser produzido e chegar ali na sua mesa, né? Então, acho que, de fato, a gente precisa ser mais justo e nessa relação, né? Tem uma questão aqui, eu vou tomar um certo cuidado para não porque tem nomes aqui, né? Mas chefes de cozinha enfim, pessoas que têm algum destaque na sociedade têm se aproximado de comunidades indígenas, comunidades de produção orgânica, trazido produtos para cá. A crítica que se faz aqui se há um retorno
do lucro obtido, né? Como é que você vê essa questão? Porque ela pode ter um lado positivo, que é trazer esses produtos, a gente conhecer essa diversidade e, obviamente, gerar uma demanda para que essas comunidades possam produzir e serem remuneradas, mas também pode haver distorções, enfim, numa lucratividade exagerada. Como é que você vê essa questão, até do ponto de vista dessa necessidade de valorizar o campo, de aproximar e da gente sentir de onde vem o alimento, saber exatamente de onde vem, para não chegar naquele momento em que já, para muitas crianças, o leite vem da caixinha, né? Não sabe que existe uma vaca. Eu acho que acho que o uso da celebridade ele tem um uso em todo esse processo, né? Mas a transformação de um alimento em um alimento celebridade é sempre um problema. Seja esse alimento a transformação desse alimento em uma celebridade ou num superalimento por uma celebridade ou por qualquer outra situação, eu acho que gera um problema, que é o problema semelhante do que eu comentei do ácido fólico ou da quinoa, né? No momento que você destaca um alimento como um superalimento, você simplesmente destrói toda a razão pela qual esse alimento é um superalimento. Ele é um superalimento ou ele é um bom alimento porque ele existe num sistema que é equitativo e diverso, né? No momento que você diz que ele é o superalimento, você simplesmente jogou por fora tudo que faz ele ser quem ele é. Ele não é quem é só por si só, ou seja, ele depende de toda essa diversidade. No momento que você transforma ele numa celebridade, você vai falar, não, agora todas as pessoas vão passar a comer, mas no momento que todas as pessoas passarem a comer e todos os agricultores passarem a produzir, todos os outros alimentos vão deixar de ser valorizados. E esse exercício de benefício que essa planta faz deixa de ser porque as outras e a diversidade se perdeu, né? Então, mas a gente, quer dizer, a sociedade tem um pouco essa lógica, né, de pensar soluções mágicas. Então, e isso atrai muito. Então, é muito perigoso. Eu trabalhei aqui, antes da Organização Pan-Americana de Saúde, eu trabalhei no Instituto Nacional de Câncer, aqui no Brasil, no Ministério da Saúde. E as pessoas vinham me perguntar qual alimento era bom para prevenir o câncer de esôfago, né? E eu sempre respondi, eu voltava a pergunta e falava assim, qual o câncer que você não quer ter? Né? Eu falei, não quero ter nenhum, então você tem que... Porque as pessoas têm a necessidade de buscar algo que solucione o problema. E aí eu acho que não só para vira e mexe no Brasil ou em outros países aparece uma solução, né? Por exemplo, a ração. Então, até as pessoas descobrirem que aquilo ali não tem aquele efeito, alguém já vendeu para caramba. Então, essa ideia de tornar um produto ou um alimento uma celebridade, acho que independente de se é por um chefe ou por outros meios, eu acho complicada justamente por isso. Eu sempre acho que a gente tem que evitar. E em relação ao uso de celebridades, chefes para promover a comida, mesmo para promover a culinária, é uma das coisas que a gente tem discutido, porque a gente está pensando na OPAS uma iniciativa para promover, não só para promover a culinária, mas tentar proteger e apoiar a culinária, né? E mais além do que a promoção só, e pensar mesmo equipar as sociedades. E uma das coisas que a gente tem pensado que é muito arriscado você centrar toda uma iniciativa numa única celebridade, né? Você corre vários riscos, né, de celebridades que usavam a sua imagem para promover a alimentação e depois passaram a fazer propaganda de caldo quinó, né? Então, que obviamente isso pode, enfim, jogar por terra. Não, então posso usar o produto ultraprocessado. Então, a gente acha que é muito mais valioso você pensar, enfim, pessoas como nós, que cozinhamos e que temos todos os desafios da vida para poder preparar o alimento. Mas, sim, usar as celebridades que têm trabalhado de forma coerente é importante, eu acho que ajuda a dar visibilidade. Então,
tem que saber jogar, mas ser muito cuidadoso com os riscos associados. E de nosso papel também sermos críticos em relação a esse tipo de celebridade que faz esse jogo pendular assim, né? Eu vou só encerrar aqui com uma historinha de ontem para hoje. Apareceu no meu Facebook, uma amiga postou uma comparação entre a tapioca, em termos calóricos, e o pãozinho francês, e que uma tapioca equivale a 4 pãezinhos. Assim, eu sou casado com uma pernambucana, radicalmente defensora de que tapioca é só com queijo, coalho e coco e mais nada, né? Mas a comparação da foto feita, inclusive, é dessa gourmetização da tapioca, onde se coloca doce de leite, morango com leite condensado, com presunto, com tudo junto. Essa dá muito mais do que 4 pãezinhos, mas isso não é tapioca, é só isso. Não é comida de verdade, como você ressaltou aqui. Obrigado.